Jogos do Flamengo com a garotada, nenhuma vitória no Carioca. Duda Dal Ponte, quando é que os titulares voltam? Oi, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Hoje o treino do Flamengo é em dose dupla aqui no Ninho do Urubu. Pela manhã e também pela tarde, quando vai acontecer a apresentação do goleiro André, a segunda contratação do Flamengo para essa temporada. A pergunta que não quer calar é sobre o planejamento do Flamengo para as próximas rodadas do Campeonato Carioca, já que o time é o lanterna da competição. A ideia inicial era colocar os titulares para jogar só no dia 28 de janeiro contra o São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas com esse risco de lutar contra o rebaixamento no Campeonato Carioca, o Flamengo pode antecipar alguns processos e deve colocar alguns jogadores do time principal para jogar já nessa quarta-feira contra o Vasco no Maracanã pelo Campeonato Carioca. O torcedor também quer saber sobre Lucas Paquetá. O Flamengo já sabe quanto o West Ham da Inglaterra quer pelo jogador e deve oficializar uma proposta ainda essa semana. O clima é de otimismo por aqui. No fim de semana o West Ham venceu o Tottenham e o Lucas Paquetá não foi relacionado para essa partida. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Notícias do Paquetá, o pessoal só quer saber do Paquetá por aqui, ó. Alexandre Fernandes Soares também. Batemos 1000, hein? Vamos lá, bateu com sobra. Então vamos lá, Bruno Andrade. Vocês aqui na semana passada trouxeram essa informação. Logo de cara, em primeira mão, trouxeram essa possibilidade. E a informação foi crescendo, a conversa foi esquentando. E qual é a atualização, Bruno? A gente trouxe na semana passada que no fim de semana, esse que terminou ontem, ou no fundo, enfim, sábado e domingo, que os acionistas do West Ham se reuniriam para definir um novo valor em relação ao futuro do Paquetá. Essa reunião aconteceu e o West Ham definiu um valor que possa fazer com que o jogador saia ou agora ou no meio do ano, 45 milhões de euros, na cotação atual 280. A última proposta do Flamengo, mais informal do que formal na verdade, 35 milhões de euros mais 5 por objetivos, totalizando então 40 milhões de euros. Se a gente junta a parte com objetivos, fica nesse momento uma distância de 5 milhões de euros, que não são líquidos, né? Até porque quem garante que o Paquetá atinja esses objetivos. Então, no geral, são 10 milhões de euros de diferença, podendo cair para 5 milhões de euros de diferença. Mas já há uma aproximação. Lá atrás, o West Ham pedia 57 milhões de euros. Então, na última reunião entre acionistas, eu deixei bem claro que o Flamengo vinha conversando com o jogador, com quem tem um acordo verbal por 4 temporadas, vinha conversando com o West Ham para tentar ali encontrar o melhor caminho para essa negociação sair ou em janeiro ou em junho, mas o grande problema, o maior obstáculo era o West Ham com ele mesmo. E essa reunião aconteceu no fim de semana, há um novo número, limite, 45 milhões de euros. Se o Flamengo chegar aos 45 milhões de euros, aí depois é tentar entender se serão 40 mais 5, se serão 45 fixos, o Flamengo consegue o jogador. E aí depois, evidentemente, é forçar para conseguir em janeiro e não em junho, como queria o West Ham. Então é muitos panos quentes por enquanto, a negociação vai caminhando, vai desenrolando. O Flamengo continua muito otimista porque tem o sim do jogador, o que é muito importante. Passa a ficar mais otimista porque o West Ham, enfim, reduz a pedida, ou seja, não está feito, não está fechado, mas você tem o sim do jogador. Você vê o West Ham aceitando descer de 57 milhões de euros para 45 milhões de euros, mais 10 milhões de euros de diferença. Então, naturalmente, o Flamengo vai se mostrando otimista. Os próximos dias serão decisivos, evidentemente, porque o Flamengo quer para já. O Flamengo não quer esperar junho para ter o Paquetá. Se for preciso, vai esperar. A questão é que o Flamengo quer o quanto antes trazer o jogador, pensando, evidentemente, no começo da temporada, uma Copa do Mundo pela frente, no caso do Paquetá, que não se vê mais satisfeito no futebol inglês, quer porque quer voltar ao Brasil. Lembrando, já há um acordo verbal com o Flamengo, 4 temporadas, o acordo firmado, ou pelo menos acordado verbalmente desde o Natal passado, ou seja, desde 2025, já há essa aproximação. Naquele momento, até para fechar do meu lado, o Flamengo colocou à disposição 35 milhões de euros. O Flamengo agora já está nos 35 mais 5, 40 milhões de euros. O West chegou nos 45. Então agora é uma questão de, nos próximos dias, como eu disse, acertar essa diferença que, por enquanto, de 5 milhões de euros
entre aquilo que o West Ham perde e aquilo que o Flamengo está disponível para pagar. É o cabo de guerra, né? Da negociação. Não é, Hernan? Como toda negociação. Então o Flamengo começou com 35, outro começou pedindo 55. Talvez chegue aí no meio termo de 45, mas ainda... Além. Então, mas aí é uma outra vantagem que o Flamengo tem. Nesse caso, ele não tem concorrente. Não tem. Não é leilão. Não é leilão. Não tem, por exemplo, aquela história que a gente estava falando do Arias no Palmeiras, que você tem o Fluminense na história. Nessa é o Flamengo no cabo de guerra sozinho com o West Ham. Porque jogador querendo ir pro Flamengo. E o Paquetá até recusou sondagens e ofertas do Tottenham, por exemplo. O Aston Villa tentou ano passado. Ele quer muito jogar no Flamengo, né? Ele vai pesar. Eu acho que vai acabar dando bom pro Flamengo nessa história. Porque o West Ham tá vendo que ele quer muito sair. O Flamengo tá vendo que o West Ham vai reduzir a pedida. Então acho que vai acabar dando bom pro Flamengo. E aí vai entrar na outra parte, que é essa que o Bruno falou, de se é agora ou se é meio do ano. Dá pra esperar também, gente. Mas se é melhor você ter o Paquetá claro que cara, né? Mas se o West Ham fecha o valor, mas é só meio do ano, espera. Mas vai, assim, não tô pensando no pior. Mas vai que o Paquetá, sei lá, lesiona o ligamento, uma coisa do tipo. Que isso, bate na madeira. Bate na madeira. Mas aí o Flamengo paga os 40 milhões de euros agora em janeiro, aí vem em junho com o joelho estourado. Só pensando no cenário. Aconteceu isso, você lembra do Luizão? Borussia Dortmund, não foi? Luizão pro Borussia, mano. Luizão do Borussia. Foi isso aí, o Corinthians vendeu na época. Sim. Era o Corinthians vendeu e aí ele se lesionou. O Pedro recentemente. Mas é que assim, hoje tem seguro, né? Tem os seguros, claro. Não, e a gente, claro, tem que ter seguro, mas a gente tá imaginando o melhor cenário, que é o jogador vir e chegar e jogar, porque se chegar e jogar, sobra aqui, hein? Copa. Então, aí pra ele pensando em Copa do Mundo faz diferença, tá? Já aqui no Brasil ou não? Tá pesando a vinda pro Brasil. Não, é um dos motivos. Mas mesmo ele lá, ele não tem espaço na seleção? Cara, ele tá num time que tá na última colocação da Premier League. Né? Porque é lanterna hoje, né? Não, é o Wolverhampton, né? Isso, o Wolverhampton, deixa eu... Fala comigo, nação! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo do canal. Vamos trazer aqui as principais notícias do Flamengo atualizada para vocês. Galera, se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva aí, ativa o sininho, deixa o like. E vamos falar aqui sobre a novela Lucas Paquetá. Galera, o Flamengo vai trazer sim o Lucas Paquetá. Teve aí as últimas informações que já está bem perto, né? Até o West Ham aí, esse final de semana, não colocou o jogador para competir, né? Contra o Tottenham, que ganhou. O West Ham ganhou aí. Outra coisa, galera, a equipe também do West Ham aí conseguiu um preço mais melhor, tá baixando o preço para a equipe do Flamengo conseguir sim a contratação e trazer o ex-jogador Lucas Paquetá para a equipe do Flamengo. E as notícias do Flamengo atualizadas para vocês. Hoje tem a apresentação de jogador, viu? Hoje tem a apresentação de jogador lá na Gávea, bem atualizadozinho para vocês. Galera, e aqui as notícias principais, as principais notícias do Flamengo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixa o like e fui!